Bem-vindos então ao segundo episódio do podcast do Marquês. Hoje nós contamos com a Ana Luísa Conduto, que é psicóloga e jurista. Vamos ao longo deste episódio abordar o tema sobre a psicologia e saúde mental, com destaque para aquilo que tem sido políticas sobre saúde mental, ao longo até aqui dos vários tempos de pandemia. E sabemos aqui que, em termos de curiosidade sobre esta convidada, que também gosta bastante de política, tanto que até tem dois cães com nomes de proeminentes políticos, não é verdade? Chama-se Thatcher. Eu queria, se calhar, começar por te perguntar aqui um bocadinho sobre a tua opinião daquilo que têm sido as políticas de saúde mental que têm sido implementadas ou defendidas aqui durante esta pandemia. Nós não temos propriamente políticas de saúde mental implementadas durante a pandemia, não é? Nós temos de facto ouvido falar muito sobre saúde mental, mais do que se calhar alguma vez tínhamos ouvido falar até agora durante a pandemia, mas não acho que temos propriamente políticas. Tivemos agora a notícia recente da criação da Task Force de cientistas comportamentais, um ano depois da pandemia ter começado, para auxiliar o governo na definição e implementação de estratégias para que não existam novamente as situações que existiram, que levaram a um novo confinamento. Agora, chamar a isto políticas, quer dizer, isto não são políticas, não é? Nós já tínhamos um problema até, se quiseres, antes da pandemia, relativamente à política de saúde mental, à própria lei de saúde mental, que há anos discute a necessidade da sua revisão, e continuamos ainda por ter. Parece que agora, se uma notícia, penso que foi esta semana, de que vem aí grandes mudanças, ou vem aí pelo menos a ideia de fazer grandes mudanças, vamos ver se elas são efetivadas, mas deixa-me dizer-te uma coisa que eu acho que a primeira coisa que começa logo mal é quando ficamos no binómio doença mental e saúde mental, porque há todo um espaço antes disto, que é um espaço em que alguns países já começam a investir, que tem a ver com o conceito do bem-estar. E o investimento no bem-estar, eu diria que é o melhor investimento que um Estado pode fazer na prevenção da doença mental. Mais do que entrarmos no campo do sou saudável ou sou doente, é importante definirmos e termos estratégias políticas e legislativas que permitam que os cidadãos vivam com um nível de felicidade adequado. E perguntar-me o que é o nível de felicidade adequado? Tem a ver com o bem-estar, tem a ver com as questões da qualidade de vida, tem a ver com todas aquelas questões que a psicologia, e não só, tem estudado, que trazem qualidade de vida às pessoas, nomeadamente políticas de trabalho, políticas de saúde, políticas familiares, políticas sociais. Portanto, mais do que uma legislação específica de saúde mental, eu diria que é preciso que todo tipo de legislação contemple o tema do bem-estar também elemental. Sim, e é uma perspectiva bastante interessante e que tem faltado, e tens muita razão nisso, aqui em Portugal, porque a ideia também que eu tenho sobre saúde mental em Portugal é que muitas das vezes faz-se uma aposta muito maior na remediação e na atuação já até um bocadinho quase em crise e não na prevenção. Não é só na saúde mental, a gestão desta pandemia demonstrou-nos isso mesmo, não é? Nós culturalmente agimos na intervenção, nós país agimos na intervenção e muito pouco na prevenção. Mas tu consideras então que devia se calhar ser feita uma maior aposta na prevenção e até também na construção e na difusão daquela ideia, se calhar de que eu recorrer a um serviço de saúde mental não tem necessariamente quando estou com alguma patologia ou quando estou em crise. Pode ser simplesmente caso eu queira... Por isso é que eu não lhe chamaria saúde mental, por isso é que eu lhe chamaria... Mas lá vem uma coisa, claro, tem que haver, como há a lei de saúde mental, tem que haver legislação para a atuação em casos de doença. Isto, obviamente, e depois podemos, se quiseres, até falar da revisão que essa legislação tem que ter, e parece que é aquela que mesmo nesta entrevista que estava a falar há pouco, vem novamente na ordem do dia, que é a desinstitucionalização, que é uma coisa que já se fala há muitos anos e sabe-se que a intervenção em comunidade é muito mais positiva e muito mais eficiente do que ter as pessoas fechadas em hospitais, mas há todo um espaço antes deste, que é o espaço do bem-estar, que é o espaço da criação de bem-estar, e é a aposta nas políticas do bem-estar, e essas políticas não se podem, penso eu, verter numa única área, têm que estar espalhadas ou presentes em todas as áreas da vida em sociedade. E em família também. Exatamente, sim.
Que é uma ideia que eu já tinha até defendido, não sei se concordas, que é haver um reforço até dos psicólogos em contexto escolar, Sim. Para fazer intervenção, obviamente, também em situações de crise ou em situações em que as pessoas precisam de apoio psicológico mais marcado como consequência de alguma coisa que lhes aconteceu, mas também justamente para fazer esta promoção daquilo que é o bem-estar e daquilo que é nós termos a nossa saúde mental e emocional tão ou mais priorizada até como a saúde física. Por exemplo, é normal nós irmos ao médico por uma questão de rotina ou irmos ao dentista. E aqui também introduzir a ideia de que eu posso ir ao psicólogo sem estar necessariamente doente, posso ir ao psicólogo porque quero trabalhar alguma questão de desenvolvimento pessoal. A psicologia em contexto escolar é essencial, não é? Eu diria que é onde deveríamos começar a investir, porque não faz sentido, mesmo o atual contexto, e tu até saberás falar melhor disto do que eu, porque eu não sou da área educacional, mas o atual contexto em que o psicólogo escolar, sendo normalmente especialista em psicologia da educação, quando sinaliza, quando avalia alguma questão clínica, encaminha para o centro de saúde, por um lado vai sobrelotar o Serviço Nacional de Saúde, por outro lado normalmente só o faz, ou só há esta sinalização em casos normalmente muito mais avançados, até porque sabemos que o número de psicólogos nas escolas é reduzidíssimo, e portanto não tem contacto com todas as crianças, portanto normalmente estes casos já são casos que foi o professor que sinalizou que vai ao psicólogo que está na escola para validar, sabemos assim, se há de facto aqui alguma questão que possa ter um fundamento mais clínico, para depois ser encaminhado para o centro de saúde, e se eventualmente chegar ao centro de saúde e o diagnóstico for considerado algo mais grave, é encaminhado para o hospital. Eu não sei até que ponto tudo isto faz sentido. Por acaso era uma discussão que estava a ter hoje à hora do almoço. Se não fazia sentido, agora porque houve até este pedido de reforço para a abertura das escolas de equipas de psicólogos com formação em intervenção em emergência, até por causa desta questão dos desconfinamentos e de possíveis quadros de ansiedade e depressão. Lembrar só que não se faz diagnósticos de depressão com poucos meses de sintomatologia. Exatamente. Portanto, é um humor depressivo. Eu acho que há aqui uma confusão entre conceitos neste momento quando se fala das coisas, que eu acho que a maior parte das pessoas não vão desenvolver doença mental, a maior parte das pessoas estão com sintomatologia adaptativa ao contexto, passando este contexto ou normalizando o dia-a-dia, estes sintomas vão desaparecer na maioria dos portugueses, sejam eles adultos ou crianças. Agora, acho que é de facto, independentemente disso, acho que é importantíssimo trabalhar mesmo estes sintomas que possam ser sintomas reativos ou adaptativos ao contexto. Agora, acho que tem que ser também com psicólogos clínicos, ou seja, estas equipas não podem ser equipas apenas com psicólogos educacionais, e quando o ministro, acho que foi o ministro ou o secretário de Estado, penso que foi o ministro, responde a isto, que o que é importante é que já houve mais contratações e, portanto, o que é importante é garantir que quem foi contratado está efetivamente a desempenhar as tarefas necessárias. Aquilo que eu acho que tem que ser logo respondido do ponto de vista da psicologia é que quem foi contratado não foi contratado tendo em conta este cenário, e aquilo que nós precisamos é, de facto, de equipas multidisciplinares, também elas multidisciplinares da perspectiva da psicologia, porque nem todos os psicólogos têm formações nas mesmas áreas, para haver aqui uma intervenção mais aprofundada e para não estarmos a encaminhar daqui a uns tempos parte significativa destas crianças, por suspeita de eventualmente algum possível quadro clínico, para o centro de saúde ou posteriormente para o hospital. Ou até não encaminharmos e estas crianças irem aparentemente gerindo todas estas questões e mais tarde termos adultos com algum tipo de patologia, por exemplo, perturbação de ansiedade. Eu trabalho muito com perturbação de ansiedade no consultório e é frequente nós percebermos que há adultos que apresentam atualmente quadros de perturbação de ansiedade, mas que eles se vêm a delinear, a definir desde a pré-adolescência, adolescência, quando não é mais cedo. Eu acho que é importante esclarecer estes conceitos e não somos todos psicólogos, mas temos formações diferentes e intervimos em áreas diferentes. Acho que isto na medicina é visto de forma muito clara. Nós percebemos de forma muito clara as especialidades dos médicos e temos alguma dificuldade ainda em compreender e apreender a especialidade na psicologia. Eu também acho que isso às vezes pode acontecer um bocadinho porque há muito aquela noção de que nós saímos da faculdade de psicólogos e depois mais tarde, à medida que vamos fazendo a nossa formação e que até pedimos as especialidades na ordem, é que aí se cristaliza essa especialidade. E obviamente também aliado um bocadinho àquilo que é o desconhecimento ainda presente das pessoas do que é o papel do psicólogo. É verdade, nós saímos com uma formação genérica ou entramos na ordem agora, eu
quando eu comecei a exercer psicologia não havia ordem, com uma formação genérica. Mas se nós enquanto classe profissional defendemos a criação de equipas especializadas para uma intervenção em crise, então quem faz parte dessas equipas não podem ser generalistas. Têm que ser pessoas especializadas nas temáticas que é necessário haver especialização. Exatamente, sim, concordo perfeitamente. E aqui acho que é uma intervenção conjugada entre a psicologia da educação e a psicologia clínica. Mas até para, passa a expressão, separar as águas, ou seja, quem tem uma formação mais intensa em psicologia clínica, fazer o acompanhamento clínico de alunos, professores, auxiliares de educação, até de pais, dentro daquela comunidade escolar, e os psicólogos com formação educacional estarem mais orientados para até uma readaptação à aprendizagem ao contexto escolar, porque obviamente que a pandemia também trouxe estas aqui variáveis com que a gente tem que jogar, e fazerem esse trabalho em conjunto. Eu tenho a ideia de que acompanhar algumas crianças que apresentem alguns sinais que clinicamente possam ter algum significado. Exatamente, sim. Como perturbações específicas da aprendizagem que podem até surgir e que podem, devido aos efeitos da pandemia, mas eu tenho até a ideia que algumas escolas já começam a apostar nessa dualidade, digamos assim, de haver um psicólogo educacional e um psicólogo clínico, mas ainda não é, tenho a ideia, algo completamente adotado pela maioria dos agrupamentos. Mas acho que era um passo positivo implementar-se isso numa larga escala, porque lá está, são áreas diferentes e teríamos todos até a ganhar, até o próprio Sistema Nacional de Saúde, que pouparia imenso dinheiro em termos de intervenção e daria uma resposta muito mais capaz. Muitas vezes discute-se de onde é que vem o financiamento para o técnico. Eu acho que mesmo o técnico, mesmo os psicólogos sendo pagos pelo Serviço Nacional de Saúde, a médio e longo prazo, o Serviço Nacional de Saúde iria estar a poupar dinheiro, porque iria estar a fazer, com psicólogos clínicos, por exemplo, nas escolas, iria, juntamente, obviamente, em intervenções conjuntas com os psicólogos educacionais, iria estar a intervir muito mais precocemente em situações e, portanto, não era necessário entupir o Serviço Nacional de Saúde com mais casos e, provavelmente, com esses casos num nível mais avançado. Sim, completamente de acordo. E porque lá está, e até permitiria ao Sistema Nacional de Saúde ter aqui uma maior folga e uma maior capacidade à resposta, não só a nível monetário, porque há até relatos de que existem pessoas com tempos de consulta no Serviço Nacional de Saúde para a saúde mental, com tempos entre consultas de 6 meses, que é uma coisa de... Sim, ninguém faz um acompanhamento em psicologia clínica a ter uma consulta de 6 em 6 meses, como é óbvio, não é? Já para não falar dos tempos de espera. Eu não tenho aqui os números, mas calculo que sejam até bastante elevados. Mas aqui relativamente à ponte entre a política e a saúde mental e a psicologia, tu achas que esta maior, passa a expressão, awareness, esta maior permeabilidade das pessoas à temática da saúde mental, achas que é uma coisa que poderá ser duradoura a nível político ou que será uma espécie de moda do momento? Como o tema atual, sendo saúde mental, achas que um dia vai esfriar e vai deixar de ser relevante? Eu acho que vai depender aqui de algumas coisas. Na minha opinião, foi alarmista a maneira como alguns especialistas em saúde mental apresentaram o problema da saúde mental neste contexto. Eu defendo, ou acredito, que grande parte das pessoas estão, efetivamente, com sintomatologia adaptativa. E, portanto, o que vai acontecer é que a maior parte das pessoas, alguns sintomas vão desaparecer. Não acredito que todas as pessoas, ou grande parte das pessoas, ficarão com doença mental. Agora, nós não nos podemos esquecer de outra coisa. Nós já tínhamos, enquanto país, um problema grande a nível de saúde mental que era desvalorizado. Todos os estudos, há imensos estudos até do ponto de vista económico que apontam para os dias de baixa que as pessoas estão por problemas de saúde mental, sendo normalmente o principal motivo para ficar de baixa problemas de saúde mental, o impacto económico que isso tem no país, nas empresas, e continuamos sempre, ou continuamos até aqui, sempre a desvalorizar este tópico. Saúde mental é uma coisa que, tirando casos extremos, ou a doença mental, não se vê. Portanto, como não vimos, tendemos a desvalorizar. Vamos achando que a depressão não é uma coisa séria, quando a depressão é uma coisa seríssima,
do ponto de vista das consequências, do impacto para o próprio, para a família, para a própria sociedade, continuamos a desvalorizar a perturbação da ansiedade, que nós sabemos como pode ser incapacitante, e nem sequer estou a falar agora de quadros clínicos mais severos. E a minha questão é, eu tenho aqui algum receio que, como houve este implemento isto vai ser um desastre a nível de saúde mental, que não sendo esse desastre, que isto se perca aqui alguns créditos sobre a importância do assunto. Que eu acho que nós já temos no nosso país, antes da pandemia, um problema muito sério de saúde mental, basta nós olharmos para o número de ansiolíticos e antidepressivos que são prescritos, basta nós olharmos para o número de dias que se fica em baixa, basta nós olharmos para aquelas pessoas que estão em desemprego há vários anos e quando vamos perceber, e sobre isto tenho experiência prática, porque coordenei a equipa da RSI durante alguns anos, e vamos perceber que grande parte daquelas pessoas estão naquele contexto também porque têm associado patologia mental, quadros de depressão, quadros de ansiedade, e portanto, quando nós vamos analisar estas coisas, nós percebemos que já antes da pandemia, o peso económico e social da doença mental era gigante. Concordo, eu aliás até acrescentaria que o facto da doença mental estar mascarada, como tu disseste há pouco e bem, se calhar provavelmente a pandemia, além de ter trazido quadros de sintomatologia adaptativa, possa ter revelado até a real extensão do problema. Diz. Puderam começar a falar com mais à vontade, porque como há mais gente a falar sobre a fadiga, sobre o stress, sobre a ansiedade, com estas questões do confinamento. Ninguém gosta da palavra doença, não é? Nós temos imensos portugueses, não falando até de doença mental, pensando na doença física, temos imensos portugueses que dizem que não vão ao médico porque se forem ao médico têm medo de ser diagnosticados com alguma coisa. Portanto, a palavra doença é uma palavra assustadora por si só. E por isso é que eu insisto no conceito de bem-estar, que acho que é um conceito mais aprazível e no fundo é se calhar num patamar antes da doença e até da prevenção da saúde, e que eu acho que é mais fácil as pessoas falarem. Porque se nós formos perguntar às pessoas o nível de bem-estar da pessoa, vai ser mais fácil as pessoas, penso, serem sinceras do que se lhes formos perguntar por doença mental. Agora que estás a falar nisso, tinha aqui uma pequena pergunta que queria te fazer, até um bocadinho a jeito de provocação, que é essa alteração de foco, digamos assim, da doença para o bem-estar. Achas que poderá levar a situações em que as pessoas desvalorizem um bocadinho a saúde mental porque não a vejam como doença? Não. Ou que isto possa trazer até uma maior abertura para se falar sobre o assunto porque está-se a dar uma conotação mais positiva e mais fácil para as pessoas falarem dela? Não, está-se a sensibilizar as pessoas para falarem de uma coisa que é muito antes da doença. Muito antes da doença, tivemos doenças particulares, como as esquizofrenias ou outras doenças muito específicas, mas dentro no âmbito das doenças aqui que estamos a falar, da ansiedade, da depressão, as pessoas, antes de terem sintomatologia mais forte e depois eventualmente até o diagnóstico, procurando ajuda clínica, as pessoas começam a perder bem-estar. Se nós sensibilizarmos as pessoas para valorizarem, olharem para o bem-estar, é mais fácil as pessoas, quando esse bem-estar por algum motivo começa a faltar, sinalizarem. Quando eu digo sinalizar as pessoas, não é só os não profissionais de saúde, é os próprios profissionais de saúde. Porque nós muitas vezes temos as pessoas a ir ao centro de saúde e dizer sinto-me cansada, sinto-me triste. E se as pessoas não falarem muito sobre isto, ou não se focarem muito nisto, a maior parte dos médicos não exploram isto. Por isso é que eu acho que deveria fazer parte do plano de saúde, juntamente com a consulta com o médico de família, também a figura, se quisermos, do psicólogo de família. Estou-me a lembrar, por exemplo, da psicologia sistémica. E a pessoa dentro de um sistema que uma interação numa ponta, se calhar, daquela rede de pessoas tem impacto no outro ponto. Não é no sentido do mesmo psicólogo clínico acompanhar, que isso não é possível, como sabes, do ponto de vista ético e deontológico, acompanhar vários elementos da família, mas é no sentido, não é? Como tu vais ao médico de família, pelo menos uma vez por ano, fazer umas análises e ver como é que estás, haver aqui uma consulta, que até pode ser em conjunto com o médico de família, se for caso disso, no sentido de perceber quais é que são os níveis de bem-estar e se há alguma perda de bem-estar que pode eventualmente começar ou ser um fator de risco para a saúde mental e que seja possível. Dou-te exemplos, assim, muito simples. Perturbação do sono. É frequente nós encontrarmos pessoas
quando procuram já ajuda clínica, quando nós vamos perceber como é que funciona o sono, não é? Tem imensos maus hábitos que podem ser prejudiciais para o próprio sono e depois para a própria saúde. Adormecer do sofá, adormecer com a televisão ligada, estar no telemóvel até adormecer, estou aqui a dar exemplos. Não ter horários de sono minimamente definidos, dormir poucas horas. Isto não são coisas que a longo prazo podem ter consequências para a saúde mental, mas também para a saúde física. Isto é um tema que é importante trabalhar logo a nível dos cuidados de saúde primários. Outro exemplo, se quiseres, o que é que um psicólogo no centro de saúde, na minha opinião, poderia fazer? Uma das questões que os médicos de família se queixam, por exemplo, nas doenças cardiovasculares, tem a ver com a adesão ao tratamento. A adesão ao tratamento é uma área que a psicologia trabalha muito bem. E é uma área que fazia todo o sentido que fosse trabalhada, por exemplo, nestes casos, estou-me a lembrar das doenças cardiovasculares, que é uma queixa, porque os médicos, há doenças cardiovasculares, para além da medicação, há a alimentação, há o fumar ou o não fumar, há o álcool, há o exercício físico, e nós sabemos que não é fácil, de um dia para o outro, as pessoas mudarem os seus hábitos de vida, até porque normalmente as pessoas acham que a doença física se resolve apenas ou praticamente com comprimidos, e portanto muitas vezes o médico diz, tem que fazer mais exercício físico, tem que ter cuidados com a alimentação, e estes comprimidos, por exemplo. E algumas pessoas tomam os comprimidos, mas depois não têm cuidado com o resto. E depois os resultados, à medida que há o acompanhamento do médico de família, não são aqueles que eram expectáveis ou que eram necessários. Daqui a questão da adesão ao tratamento, que é uma área da psicologia nos cuidados de saúde, que pode ser uma área da psicologia nos cuidados de saúde primário, e não só, por exemplo, a adesão ao tratamento, por exemplo, estava-me a lembrar, patologia mais pesada, esquizofrenia. Sabemos que há uma dificuldade de alguns doentes com este tipo de patologia em aderirem ao tratamento. Há um trabalho da psicologia a fazer aqui nesta área. Mas isto é tudo um trabalho de prevenção. Agora, a nível de cuidados de saúde primários, eu acho que é essencial, e não é só na consulta de psicologia tradicional, das crianças que vêm sinalizadas pela escola, ou de eventualmente quando há agenda, quando há vaga, o caso de depressão, não. É essencial também nestas matérias. E também, isto é uma área que tu trabalhaste e também abordas nos comentários, salvo erro diários, que fazes na televisão. Só 2 vezes por semana, só 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, ok. Esclarecido. Que tem a ver com a psicologia e a justiça. E a pergunta que eu te queria deixar era, na tua opinião, o sistema prisional é ainda um sítio que desvaloriza bastante a saúde mental dos seus reclusos, ou achas que já existe algum caminho aqui a ser feito? Não é o sistema prisional. A lei penal desvaloriza a saúde mental. A questão do bem jurídico, saúde, é um dos bens jurídicos de proteção no direito penal, mas quando tu vais ver, ele efetiva-se na proteção do bem jurídico saúde física. Não é? Quando tu tens um artigo que se chama ofensa à integridade física, e lá também vem incluído a saúde mental ou a saúde psicológica, tu percebes como logo aqui assim, mas posso dar exemplos depois de decisões, até do ponto de vista da indenização do dano psicológico comparativamente ao dano físico, e nós sabemos que o dano psicológico é uma perturbação de stress pós-traumática, pode ser incapacitante desde do trabalho à vida familiar, à vida amorosa, inclusive à vida sexual, e a maneira como é valorizado ou valorado pelo direito é de facto de forma muito diferente do que é valorizado o dano físico. E portanto, o problema da valorização da saúde mental ou da saúde psicológica começa logo no próprio Código Penal e na interpretação que é feita dele. E, portanto, há até alguns autores que defendem que deveria de haver uma autonomização da ofensa à integridade física da ofensa à integridade mental, chamemos assim, à saúde mental. Por isto mesmo, porque não pode continuar a haver essa desvalorização. Tens o problema, que é agora super discutido, da questão das crianças expostas à violência doméstica. Entende? Exato. Muitas interpretações que são feitas é a criança que não é agredida fisicamente, não se considera uma forma de violência a exposição à violência. Está errado, do ponto de vista da saúde mental é erradíssimo. E o que acontece, de acordo com a atual legislação, é que se a criança assistir, a pena pode ser maior
por estar uma criança presente, mas é a pena, mas a vítima continua a ser a pessoa adulta que foi vítima da agressão. Pronto. Quando chegas ao sistema prisional, o que é que tu tens? Tens uma falta de recursos tremenda em várias áreas. Tens uma falta de especialização. E aqui estou a falar mesmo só de execução da pena, porque depois, na reinserção social, que eram duas direções gerais diferentes, depois foram fundidas, as coisas não estão tão más, como, na minha opinião, como estão na execução da pena, na pena privativa de liberdade. Mas depois aquilo que tu vês, não é? É que, de facto, o investimento na saúde mental é baixo, não é inexistente, mas é baixo, que há um completamente desligar da importância das próprias questões do funcionamento da personalidade, e aqui não vamos só falar de doença mental, vamos também falar de funcionamento de personalidade, que são impactantes ao nível da reinserção social das pessoas que estão a cumprir pena, e que podem ser uma das principais chaves para que não haja reinserção criminal. E depois, quando olhas, por exemplo, para o processo de avaliação, para a decisão, por exemplo, da liberdade condicional, percebes que não há uma obrigatoriedade de uma avaliação de personalidade e de uma avaliação de risco, nomeadamente com as coisas da psicopatia, estamos aqui a falar em meio prisional, faz todo sentido de falar em psicopatia, estruturada e cientificamente validada para fundamentar essa decisão. Normalmente as decisões são praticamente, não é só isso que a lei diz, mas na prática, são praticamente baseadas no comportamento do recuso durante a execução da pena. E o comportamento é o comportamento disciplinar, que basicamente é se não agrediu outros recursos, se não chamou nomes aos guardas, se não foi mal educado com o diretor. Isto diz muito pouco sobre o que é o perfil criminal de alguém, não é? Nós sabemos, por exemplo, vamos pensar nos crimes sexuais, que as pessoas que cometem crimes sexuais são pessoas que depois no seu trato com outros adultos são normalmente, ou a sua maioria, pessoas afáveis, educadas, que percebem os limites, e portanto o problema delas não tem a ver com... Trabalhavam, estavam inseridas na comunidade, não tem a ver com estas questões, tem a ver com outras, mais de funcionamento de personalidade. E, portanto, sim, ainda há um longo caminho a percorrer. O sistema prisional espanhol há uns anos teve uma grande reforma e, curiosamente, grande parte dos diretores passaram a ser psicólogos e ainda hoje são. Não sei se sabias isto. Não sabia, mas acho que é uma coisa completamente incrível, porque muda também muito o paradigma do funcionamento de um sistema prisional. Porque o facto de teres um cientista do comportamento a dirigir uma instituição deste tipo, abre portas a imensa alteração benéfica. Não está. Por contrário, a maior parte, não são todos, mas a maior parte dos diretores de estabelecimento prisional são formados em Direito. Porque entende-se que as questões legislativas ou as questões da aplicação da lei e do cumprimento da lei são mais importantes que as questões do comportamento. Eu diria que as questões da lei são importantes para a decisão da pena, para a aplicação da pena, mas isso é nos tribunais, e depois nas cadeias é importante, de facto, a mudança de comportamento, a segurança, mas isso é garantido pelo Corpo de Guardas Prisionais, e a seguir é, de facto, a mudança de comportamento. Eu aproveitava para fazer aqui uma pergunta relativamente a este tema, que tu há bocado usaste uma expressão que se calhar é das expressões mais conhecidas em psicologia, por quem não é do meio, que é a psicopatia. Porque também e às vezes há pessoas que me perguntam isto, tipo, quando sabem que eu sou psicólogo, que é, na minha opinião, as pessoas que sofrem de psicopatia, naquela ideia que as pessoas têm de doença mental gravíssima e que há até um... Não é doença mental, é uma perturbação, sim, personalidade. Sim, mas estou a dizer aquilo que geralmente é o estereótipo que a pessoa tem, a ideia que a pessoa tem. Aquela coisa da pessoa ser, aliada das noções sociais e das regras sociais. Eu queria-te ouvir um bocadinho a falar enquanto psicóloga neste ponto, que era esclarecer um bocado aqui esta ideia do que é a psicopatia e até a sociopatia, e como é que poderá ser a reintegração social das pessoas que sofrem desta condição? Nós, em meio prisional, encontramos algumas pessoas com traços de psicopatia. Agora, vamos lá ver uma coisa. É possível a alteração de comportamento destas pessoas? É, num sistema de ganhos. Não é? As pessoas têm que perceber que ganham em ter empatia. Como sabes, não é? Uma das principais características nestes quadros é a falta de empatia. Empatia não há uma vacina que se possa dar, não há um comprimido que se possa tomar, mas é uma coisa que pode ser estimulada e pode ser estimulada, por exemplo, num sistema de ganhos. Portanto, a pessoa perceber o que é que perde com a falta de capacidade de olhar para o outro.
porque pode não ser uma coisa automática, mas pode ser de alguma forma, e que é entre aspas o que eu vou dizer, apreendida neste sistema de ganhos. Mas isto também acontece, as pessoas falam muito de psicopatia, mas a maior parte das pessoas que nós temos em meio prisional, eu diria que provavelmente numa avaliação de personalidade o que iríamos ter era pessoas com perturbação borderline, pessoas impulsivas. E na prática, com as pessoas com perturbação borderline, quando trabalhas com elas, também trabalhas neste sistema de ganhos, demonstrares, não é, que por um lado, aprender a gerir estes impulsos, mas por outro lado, mostrar a mais-valia da gestão destes impulsos. E, portanto, sim, é possível fazer mudanças de comportamentos em pessoas com mudanças de comportamento, entenda-se, o comportamento não criminal. Mas tu também sabes que há vários estudos que dizem que existem muitos políticos com traços sim. sociopatia. Políticos e CEOs também se diz muito. Sim. Eu também trouxe este tema, até porque eu lembro-me de há uns tempos ter lido a questão das pessoas com sociopatia, de ser ainda uma condição, digamos, difícil de diagnosticar e de avaliar. Não, diagnosticar não é difícil nada de diagnosticar. Eu, por acaso, pensei que tinhas trazido este tema porque querias falar dos políticos com sociopatia. Eu ia dizer que não podia comentar casos concretos. Estou a brincar. Mas se quiseres ir por aí, podemos ir dentro do gosto. Estou a brincar, sabes que não podemos comentar casos concretos e, portanto, não poderia falar da personalidade de alguém em particular que não avaliei, e mesmo se eu tivesse avaliado, não poderia falar em público sobre o funcionamento de personalidade dessa pessoa, portanto, não podemos ir por aí. Mas não é difícil de avaliar, eu diria que é uma avaliação relativamente fácil para quem tem formação na área. É uma avaliação complexa, a avaliação de personalidade toda ela, eu diria que é uma avaliação complexa. Mesmo as pessoas que têm traços, ou que eventualmente a PCL é o teste, é a prova que se usa para avaliar a psicopatia. São diferentes, às vezes pessoas que cotam resultados já significativos são diferentes no seu funcionamento, portanto cada caso é um caso, mas eu não acho que seja difícil de avaliar, não tenho nada, essa opinião. Quer dizer, claro que a olho nu na sociedade, sim, diria que para a maior parte de nós não nos apercebemos determinadas características. Uma das características, ou outra das características destes funcionamentos de personalidade é a sedução, é a capacidade de serem sedutores, não é? E se falarmos na sociopatia, e temos aqui a falar de pessoas com graus de inteligência médios e elevados, são pessoas muito sedutoras, que têm uma grande capacidade de perceber o que é que os outros querem ouvir e de o dizer, e portanto é normal que as pessoas possam ser facilmente iludidas por essas personalidades. Do ponto de vista técnico, não acho que seja difícil de avaliar. Isto aqui, no caso das pessoas com sociopatia, é isso? Sim, da sociopatia ou da psicopatia. Não, sim. Não, estava a fazer... Aliás, eu nem defendo muito esta divisão de conceitos. Era aí que eu queria chegar, porque há muita tendência até culturalmente e para quem é leigo em relação à psicologia e à psiquiatria, geralmente há muito esta tendência de divisão. Na tua opinião, é uma divisão que faça sentido ou minha opinião não? Só pode ser científica. E Sim. o DSM só tem uma delas. Que é a psicopatia, salvo erro. Exatamente. Está respondido. A quem tinha até agora a dúvida, está respondido. Agora, claro que se fala, mas como se fala noutros conceitos de saúde mental, quer dizer, eu acho que tem que se perceber em que contexto se está a falar acima de tudo. Não é? Porque, por exemplo, estava-me a lembrar do síndrome de Estocolmo, que é uma coisa que se fala noutro contexto com muita frequência, na comunicação social, vimos com muita frequência falar de síndrome de Estocolmo, não é designado síndrome de Estocolmo, chamemos-lhe assim, não é um diagnóstico de saúde mental, não é? Mas na verdade é um conceito que todos nós, ou quase todos nós, percebemos do que é que se está a falar quando as pessoas falam em síndrome de Estocolmo, certo? Sim, eu já acho que já é um construto social, digamos assim, no sentido de ser usado por uma larga maioria de pessoas, mas depois acaba por não ter um equivalente direto na prática clínica. Agora deixa-me dizer-te só uma coisa ainda em relação à psicopatia e sociopatia. Há, sim, de facto, psicólogos e psiquiatras que fazem essa diferenciação, está bem? Sim. Pronto, eu não a faço, não é? Porque, na verdade, aliás, no DSM, até o que fala é perturbação antissocial de personalidade, pá. Nem sequer lhe chama psicopatia nem sociopatia, fala da perturbação antissocial de personalidade. Portanto, que acaba por
se quiseres englobar características daquilo que é definido entre a psicopatia e a sociopatia. Sim, é aquela capacidade sedutora, a inteligência, a artimanha. A incapacidade de se conformar com as normas sociais, o recurso à mentira, a impulsividade, em alguns... Agora, este tipo de coisas depois não existe nas pessoas todas, não é? A irritabilidade, a agressividade, o desrespeito pela sua segurança e pela segurança dos próprios, a ausência de remorso, cá está, que estávamos a falar das questões da empatia, são diagnósticos que são feitos normalmente a pessoas com mais de 18 anos, portanto, se calhar aqui as diferenças vêm entre a sociopatia e a psicopatia, não do ponto de vista clínico, como te disse, o que falam é que a perturbação antissocial da personalidade tem a ver mais com a aparente adaptação de umas e de outras pessoas. Eu concordo. E lá está, também é um bocado necessário desconstruir aquela ideia de que lá porque uma perturbação, digamos assim, está listada no DSM com aquelas sintomatologias todas, não significa que a pessoa tenha que fazer cheque nelas todas para... Não. Mas eu diria que isso para a vida em sociedade interessa muito pouco, não é? Os diagnósticos interessam do ponto de vista dos médicos, da saúde mental, para as questões da medicação e para perceber a evolução do comportamento, e para os psicólogos importam para questões, então na área forense, para questões de avaliação, da avaliação de risco, da avaliação de necessidades de intervenção para a mudança. Portanto, eu sei que se gosta muito de falar de rótulos, mas honestamente eu não valorizo assim tanto os rótulos na doença mental. Acho que não é do ponto de vista social, acho que do ponto de vista clínico é obviamente importante. Não é por aí. Mas acho que é curioso, eu noto às vezes um bocadinho esse rótulo, essa necessidade de rótulo, tanto na saúde física como na saúde mental. Acho que é das coisas mais... É uma questão de segurança. Se eu souber o nome daquilo, estou mais descansada. Se for uma coisa que não tem nome, é mais assustador. E sabendo o nome daquilo, eu posso fazer a minha pesquisa no Dr. Google e perceber melhor um bocadinho o assunto por mim próprio. Geralmente também é um bocado isso. Geralmente há pessoas... E posso, de alguma forma, se calhar, ter uma noção, que pode ser errada, de gravidade... No caso da saúde mental, até agora eu acho que a doença mental tem funcionado mais como estigma do que outra coisa qualquer, não é? Por exemplo, o uso frequente da expressão esta conversa é esquizofrénica, isto é completamente desadequado. Sim. Se a esquizofrenia fosse uma coisa negativa, ou entre políticos, não é? Teve um discurso esquizofrénico. Mas o que é isto, um discurso esquizofrénico? A ideia é esta. Os esquizofrénicos não são pessoas com problemas cognitivos, de capacidade cognitiva, são pessoas que, quando estão equilibradas e com a medicação adequada e com o acompanhamento adequado, são pessoas perfeitamente normais. Quando nós dizemos com o sentido pejorativo a palavra esquizofrénico, nós estamos a pôr em causa, estamos a estigmatizar um grupo de pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Eu sinto um pouco isso na educacional, quando as pessoas enganam-se a falar ou a escrever e dizem estou tão disléxico hoje. E eu fico do género, não tem nada a ver, a dislexia é todo um conjunto de características que a pessoa tem e que aprende a gerir e aprende a controlar e a adaptar-se, mas que consegue ter um percurso profissional, pessoal, académico, se for preciso, tão ou melhor que uma pessoa que não tenha perturbação específica da aprendizagem. E ainda bem que tocaste nesse ponto, porque eu acho que é realmente muito importante e é também um trabalho, um caminho que se tem que fazer na saúde mental, que é começar a desconstruir este hábito. Quando tu tens pessoas com responsabilidade, salvo erro, que esta Ministra da Saúde também já usou uma expressão desta natureza, que usam este tipo de expressões, claro que não usam, claro que as pessoas quando dizem isto não têm o intuito de denegrir a imagem de ninguém que sofre deste tipo de doença, obviamente, não é? Mas o facto de levemente se usar, ou parece bipolar, este tipo de coisas, não é? Que nós ouvimos frequentemente, isto é super estigmatizante. E se tu tens pessoas com responsabilidade, a mim, por exemplo, irrita-me imenso quando assisto a um debate na Assembleia da República e ouço coisas destas. Estas pessoas não podem estar a representar os portugueses, estas pessoas não podem estar a representar a mim, estas pessoas não têm capacidade para estar a defender os meus interesses. E não é porque eu sofro de doença mental, porque não sofro, mas podia sofrer. É porque, efetivamente, demonstram um desconhecimento e uma imaturidade de tal ordem que não podem estar a representar, e agora estou a falar independentemente dos partidos, não podem estar a representar. Não podem.
Sim, porque lá está, porque mesmo que não seja intencional e que seja completamente desprovido de intenção maldosa, ajuda a perpetuar aqui uma noção de que as pessoas de saúde mental são obrigatoriamente desaptadas. As pessoas que estão a governar têm que ser pessoas com um nível de formação elevado, não é? Estamos a falar do número de pessoas mínimo comparativamente ao número de portugueses, não é? Portanto, quem lá está, não é? E depois aqui podemos entrar na discussão como é que se escolhe as pessoas que vão para deputados. Mas quem lá está tem que ter imensas competências e nós portugueses temos que ter o direito de lhes poder exigir mais e mais e mais e mais e sim, e não sermos tolerantes a erros desta natureza, principalmente. Mas lá está, essa questão de escolher como é que se escolhe os deputados abre caminho até aqui uma ideia se calhar um bocado mais, pode abrir aliás, não estou a dizer que abre, pode abrir caminho aqui uma ideia mais perigosa. Eu já vi pessoas a defenderem que se deviam fazer testes de despiste e de psicotécnicos. Quase como se fosse, sim. E até avaliações psicológicas a quem quer ser candidato a deputado ou ministro, que eu acho que é uma... Isso era um poder para os psicólogos, tu já viste, Pedro? Já vi. Era um poder para os psicólogos a decidirem quem iria governar o país. Estamos a brincar. Não acho que essa ideia pode ser uma ideia demasiado rígida, em meu entender. Não faria mal fazermos alguns psicotécnicos, não faria mal. Eu até tinha alguma curiosidade em saber os resultados de algumas pessoas que lá estão, pelo menos. Mas há outras coisas que importam, nomeadamente as questões da representatividade, e as questões de representatividade não se avaliam por psicotécnicos. Mas acho que há, de facto, determinadas características que são essenciais. A capacidade de empatia, por exemplo, vejo como uma delas. Certo, eu imagino que isso possa ser difícil de mensurar, mas acho que do ponto de vista da formação é essencial. É essencial, porque de facto, quer dizer, a responsabilidade é enorme, ou deverá ser enorme, para algumas pessoas que não a sentem assim como tão grande, mas é uma responsabilidade enorme. Mas acho que eu torço um bocado o nariz à ideia de se fazer avaliações psicológicas para alguém ser político, de perfil, pronto, elevado. Eu acho que devemos ser todos políticos, pois podemos ser todos ou não, é uma carreira política. Sim, mas eu acho que não fazia mal nenhum começar-se a construir a ideia de que poderá ser benéfico a longo prazo para os outros e até para a própria pessoa, os próprios políticos terem aqui o hábito de procurarem apoio psicológico de forma periódica. Não que há uma coisa de errado que se passe com eles, mas por uma questão de desenvolvimento pessoal e estarem bem consigo próprios, porque tomam decisões mais importantes. Dizer-te que a minha experiência diz-me que já há algumas pessoas na vida política que procuram esse acompanhamento, até do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que, como sabes, nós psicólogos fazemos muito e somos muito, muito estimulados a fazê-lo durante a formação. E pessoas que percebem que têm imensas mais-valias com isso, nomeadamente na capacidade de gestão emocional, e que isso é uma ferramenta importante na atividade política e cada vez mais o procuram e o fazem. Acho que não se pode obrigar ninguém a ter consultas de psicologia ou fazer acompanhamento. Sim. Isto tem que ser uma motivação do próprio. Agora, se tu me disseste que se a Assembleia da República podia dispensar ou ter esse serviço como tem o médico e a enfermeira, podia, mas eu acho que isso podia ser complicado do ponto de vista da privacidade, esse serviço, ou essa resposta, estar dentro da própria Assembleia. Mas fazia sentido, eventualmente, sim, haver a hipótese ou haver acordos que permitissem que os funcionários da Assembleia, da maneira que têm acesso ao médico na Assembleia e ao enfermeiro, tivessem também acesso a uma consulta de psicologia ou consultas de psicologia. Não do ponto de vista gratuito, não estou a defender as questões da gratuitidade, mas as questões de normalizar, ser uma coisa normal, existente. Sim, era mais nesse sentido que eu também defendia essa perspectiva, ou seja, que se normalizasse e que fosse visto como algo rotineiro, quem toma decisões políticas procurar esse desenvolvimento e essa gestão emocional, até porque nós sabemos que quando alguém consegue fazer uma boa higiene emocional, digamos assim, uma boa gestão das suas emoções,
à partida consegue tomar decisões muito mais, não queria dizer acertadas, mas decisões mais conscientes, digamos assim, e não tão se calhar impulsivas ou não tão reativas em algo. Sim, mas eu acho que isso é um benefício para, acima de tudo, para o próprio. Claro que nós enquanto portugueses, ganharíamos todos com isso, mas eu acho que, acima de tudo, então, vai trazer ao próprio mais competências. Eu, garantidamente, se fosse Primeira-Ministra, não dispensava o meu acompanhamento em consulta de psicologia. Acho bastante positivo, que é a ideia de... E se fosse líder da oposição, garantidamente também. Acho positivíssimo a ideia de apoio e a ideia de seres Primeira-Ministra. Acho que era uma boa aposta para o país. Tinha já o meu apoio. Portanto... Muito obrigada. Eu vou, só depois deste apoio, vou ponderar isso seriamente. Olha, Ana, perguntar-te aqui em jeito de conclusão, nós estivemos aqui a falar sobre saúde mental e política e políticas públicas neste sentido. Eu queria perguntar-te se tivesse a oportunidade de implementar uma proposta sobre esta temática, qual seria? Aproveitando aqui esta tua eventual declaração de candidatura à Primeira-Ministra, qual é que se calhar seria a primeira medida que tu tomarias no teu primeiro dia? Eu acho que seria importante ter especialistas de comportamento a debater em todas as áreas. E um bocadinho ao encontro daquilo que eu te estava a dizer no início, que eu acho que não é uma lei, acho que é a presença nas várias áreas. E, portanto, eu acho que seria muito importante ter especialistas do comportamento nas diversas áreas e nas diversas áreas de decisão. Estou mesmo a falar em todas, desde da justiça às polícias, à proteção civil, à saúde, à educação, ao ambiente, todo, estou a ser transversal. E, portanto, eu acho que esta seria, de facto, uma das primeiras medidas que eu tomaria. Depois, as questões do investimento é um tema muito importante, não é? Porque há sempre a questão do não há dinheiro, não há dinheiro e, portanto, estamos sempre a gerir-nos nos mínimos. Eu acho que era muito importante o próprio governo pedir um estudo do impacto da doença mental do ponto de vista financeiro. A não serem só os estudos das faculdades, era o próprio governo que deveria ver quanto é que custa aos portugueses todos os anos a falta de investimento e como é que se poderia rentabilizar um possível investimento de forma mais rápida possível. Concordo também, absolutamente. Acho que não só valorizar a saúde mental, como também dá uma ideia acertada do quão importante o comportamento humano e a nossa questão emocional também tem impacto em áreas que à partida não possam... Deixa-me só dizer mais uma coisa, pegando naquele tema das cadeias que tu há pouco estavas a falar, sabes que Portugal é dos poucos países da União Europeia que não publicita os números de reincidência criminal. E se nós soubéssemos o número de quantas pessoas reincidem criminalmente depois de terem cumprido uma pena, nós perceberíamos o sucesso ou insucesso da execução da pena. E eu tenho em crer que íamos conhecer um grande insucesso. E, portanto, deveria ser exigido ao governo, e isto tem sido transversal a todos os governos, a publicidade, porque estes números obviamente existem, a publicidade, o tornar público destes números. E haver uma avaliação, porque é que estes números existem. Não fazia ideia que esses números não eram publicitados. Não são publicitados, não é público, não sabes, não é? E sempre que se pergunta à Ministra da Justiça, ou alguém pergunta à Ministra da Justiça sobre esta Ministra ou outro Ministro, não estou a falar deste governo em particular, nunca se sabe. Isto não é verdade, porque eu trabalhei em meio prisional e eu, sempre que recebia um recuso, eu sabia quantas vezes ele já tinha estado preso, estava no sistema dele, no sistema informático, quantas vezes ele já tinha estado preso e por que crimes é que ele tinha estado preso. E, portanto, esta informação existe. Pode não estar trabalhada, mas ela está lá no sistema. Isto é muito importante porque isto mostra-nos a segurança ou como é que está o investimento na nossa segurança também. Sim, e até era uma boa forma de se poder trabalhar a fundo a reinserção profissional. Não é profissional, sim, social. Social. E também profissional, porque... O crime não dá votos, ou seja, o investimento a nível da execução da pena e da reinserção social é baixo porque não é uma coisa que dê votos. Ninguém quer saber. Onde é que as pessoas quiseram saber agora, recentemente, também na pandemia, das questões de execução da pena? Quando a ministra veio dizer que ia libertar recursos por causa da pandemia e por causa dos números, apesar de dizer que não havia sobrelotação nas cadeias portuguesas. Ora, claro que há sobrelotação em qualquer cadeia quando tem que estar mais do que um preço por cela. E nós
Em Portugal temos muito mais do que um preço por célula. Claro que há sobrelotação, mas pronto, isso seria outra conversa para outro podcast. Que digo-te já uma coisa, era bastante interessante, porque acho que é um tema que é muito pouco visto pela sociedade, que é o tema do sistema prisional. Porque acho que isto é uma opinião, há muito a ideia de que o sistema prisional serve para punir puramente. As pessoas está preso, não quer saber mais enquanto sociedade. O que as pessoas esquecem é que não há prisão perpétua em Portugal. Um dia aquelas pessoas vão sair e podem ir morar para a casa ao lado delas. Sim, e convém que estejam reinseridas socialmente, exato, para que a vida em sociedade corra muito melhor. Ana, agradecer-te a tua disponibilidade e esta maravilhosa conversa. Eu, como psicólogo, aprendi bastante e espero que quem nos ouça também possa aprender um bocadinho mais sobre este tema. E pronto, espero contar contigo para próximas iniciativas aqui da JST Oeiras e, obviamente, deixar a nota a quem nos ouve que o tema do próximo podcast irá brevemente estar disponível e mais uma vez agradecer-te a ti em nome da JST Oeiras por este teu convite que foi aceito e a tua disponibilidade. Obrigada, um grande beijinho. Igualmente, beijinho.